voz a fé se faz semente, um farol de paz pra toda a gente, semeando vida no seu coração, semeando vida, a rádio é a canção. Com o pastor Elias Geraldo aqui na CPD, semeando vida pra você. Muito bem, meus queridos, chegou o momento de nós meditarmos na santa e na poderosa palavra de Deus. Hoje quero fazer menção do texto que se encontra no livro de Mateus, capítulo 4. Nós vamos frisar o versículo 4, mas vamos fazer a leitura de todo o texto até o 11, para podermos entender do que se trata. A epígrafe na minha Bíblia diz: a tentação de Jesus. Leiamos. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre um pináculo do templo, e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso te dareis, se prostrando me adorardes. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele servirá. Então o diabo deixou, chegaram os anjos e o serviram. Eu quero pedir para você voltar comigo no versículo 4. Ele, porém, respondeu, disse-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meus amados, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos meditar nesse texto. Vamos dar aqui um giro de 360 graus aí. Vamos, 380 que a gente fala, se não me falta a memória. Vamos dar aqui, vamos olhar ao redor. Vamos olhar para a vida. Vamos olhar para tudo que nós lutamos para conquistar, viver, passar. Vamos parar. Eu quero convidar para que você possa comigo, simbolicamente, subir agora na torre de vigia, e vamos olhar como sentinelas de Deus na terra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Momento da tentação de Jesus. Momento em que o diabo apresentou para ele pedras e colocando ele à prova, dizendo: olha, se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se tornem em pães ou se transformem em pão. Esperando que ele viesse naquele momento obedecer o que ele estava dizendo, esperando que ele viesse a se manifestar como filho de Deus e fazer
daquela maneira em que ele estava dizendo. Jesus, ele não se precipitou. Jesus, naquele momento, ele responde que nem só de pão, mas de toda a palavra. Jesus, naquele momento, estava cumprindo a palavra de Deus. Ele estava obedecendo ao Pai. Quando ele veio ao mundo, nasceu, cresceu, agora ele começa a falar para as pessoas. Depois aqui dessa tentação, ele começa a reunir os discípulos, ele começa a chamar a si, separar pessoas para que possa fazer discípulo, ensinar a guardar os mandamentos, porque ele sabia que a obra dele tinha uma hora em que ele teria que deixar os seus discípulos sozinho e teria que subir, ascender-se aos céus. Então aqui ele foi ser tentado pelo diabo, porque ele precisava passar pela aprovação. Ele precisava passar por aquele momento de amargura. Ele precisava passar por aquele teste e vencer, para que pudesse também, com autoridade, continuar falando e fazendo aquilo que Deus o havia mandado que fizesse. Observa que, quando ele fala que nem só de pão viverá o homem, o que mais o ser humano procura hoje é o conforto. O que todos nós buscamos mais hoje é o conforto. O que nós todos buscamos hoje, na verdade, é ganhar mais, é granjear mais e mais e mais, para que nós venhamos descansar e ter paz financeiramente, não é assim? Mas observa que até mesmo o nosso próprio serviço, nosso próprio trabalho pode tornar diante de Deus para nós um laço que nos impede de estar na casa de Deus, que nos impede de parar para examinar as Escrituras, que nos impede de dobrar o joelho para orar, que nos impede muitas das vezes de fazer uma visita, que nos impede muitas das vezes de fazer algo que é ouvir o que Deus está mandando fazer. O ser humano se prende. O ser humano se prende. Sabe o que me fez lembrar aqui? Uma certa feita, um testemunho que eu passei. Eu trabalhava numa funilaria, numa oficina de carros, recuperando o carro. E eu me lembro até o dia de hoje que trabalhava eu e o meu pastor naquele tempo, que era o pastor Gés. De repente eu ouvi uma voz dizendo para mim assim, larga tudo e sai. Larga tudo e sai. Eu fiquei preocupado demais. Porque o nosso patrão era um camarada muito ignorante. Era um camarada muito bruto. E um camarada que visava só dinheiro. Então, naquele momento ali, que recebi de Deus aquela ordem falando, larga tudo e sai, eu falei, pronto, e agora? Como é que eu vou sair daqui, meu Deus? E me lembrei de orar e pedir ao Senhor e falar assim, Senhor, prepara a minha saída, porque eu preciso ir fazer sua vontade, então prepara, eu quero obedecer, prepara a minha saída. Irmãos, para a glória de Deus, o Senhor me disse, vai e fale para ele que eu estou mandando você sair. Eu olhei para o patrão e falei, olha, eu vou ter que largar aqui o serviço, porque eu vou ter que dar uma saída. Deus mandou eu sair. Deus preparou o coração dele para entender e ele disse, vai. E eu me lembro que saí andando na cidade de Cubatão, no Jardim Costa e Silva. Eu saí andando numa rua direta e o Senhor começou a me direcionar, dizer para mim, entra aqui, sai ali, à direita, à esquerda, segue em frente. E eu fui guiado por Deus. E me deparei com uma igreja no meio do mato. Me deparei com a igreja no meio do mato. Escrito assim, Assembleia de Deus de Cubatão. Eu olhei para aquela igreja e falei, meu Deus, não sei nem aonde eu estou, nem o que vim fazer aqui, mas o Senhor mandou eu vir para cá. Meu Deus, e agora? Ninguém
nem para lá e nem para cá, não passa ninguém. Só tô vendo escrito Assembleia de Deus de Cubatão. A placa levantada lá assim. De repente me veio uma irmã e eu perguntei assim: irmã, aqui é uma igreja, mas vai ter culto aqui agora? Era quase 2 horas da tarde e ela me disse: vai ter o círculo de oração. Aí a ficha caiu. Eu entendi que Deus mandou eu sair naquele horário do meu serviço e ir para aquela igreja, porque algo Deus queria operar lá e era necessário que eu estivesse lá para ver ou para servir aquilo que Deus, o propósito de Deus naquela tarde. Então eu saí e fui para aquela congregação. E no momento em que lá estava, começou a chegar pessoas e lá não tinha rede elétrica. Lá era aqueles bujãozinho de gás, com aquele lampião, né? Eu não sei o nome que se dá. E aquela carreira, e eu olhei aquela congregação sem luz elétrica. Eu falei: meu Deus, mas que lugar é esse? Me lembrei da igreja primitiva de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Comecei a me lembrar disso. E o culto começou. Começou então pessoas falarem em línguas repartidas como que de fogo. Uma unção de Deus tão grande ali começou a ser derramada. Uma glória manifesta naquele lugar de forma sobrenatural. Uma glória, uma presença real da parte de Deus dentro daquele culto. E uma pessoa, uma irmã naquele dia, se levantou lá de onde ela estava e veio andando, marchando meio à igreja, na minha direção. Colocou as mãos sobre a minha cabeça e disse: meu servo, poderei eu preparar para ti um banquete no deserto? Eu abaixei a cabeça e falei no meu coração: Senhor, tu sabes. E foi ali que, usando aquela mulher, a voz de Deus bradou para mim dizendo: vou eu preparar para ti uma mesa no deserto. Vais tu sair daqui e vais tu para o lugar onde tem terra vermelha. Vais tu voltar para lá, porque tenho eu uma grande obra na sua vida lá. Naquele exato momento eu entendi que o meu serviço não podia me cercar, eu tinha que largar. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu precisava abandonar aquele lugar e ir fazer a vontade de Deus. Eu entendi que fechou as portas, acabou. Alguma coisa ia acontecer. Deus ia preparar para que eu pudesse ir embora de lá. Sabe para onde? Para aqui, para São Geraldo, Minas Gerais, aonde eu estou até o dia de hoje. Aonde eu estou até o dia de hoje. E ao chegar aqui em São Geraldo, aonde eu estou hoje, para a glória de Deus, Deus começou a agir e preparar verdadeiramente uma mesa no deserto. Aqui eu consegui meu casamento, aqui eu consegui trabalhar, na época consegui minha casa, consegui meu carro naquela época, hoje não tenho mais, mas consegui meu carro naquela época. Consegui ajeitar a minha vida espiritual, porque eu precisava de amparo. Se abriu-se as portas ministeriais para que eu pudesse ir para outros ministérios e conhecer outras pessoas e aprender com essas outras pessoas para chegar até o dia de hoje, aonde eu estou e quem eu sou. Precisou Deus me lapidar. Precisou Deus trabalhar. Mas quantas das vezes eu ouvi de Satanás dizendo assim: ó, não vai dar certo, você não vai conseguir, você não vai chegar, não vai acontecer. E Deus então me animando, me fortalecendo e dizendo: vai, eu estou te enviando para lá, vai, faça a minha vontade. Quantas das vezes pessoas usadas pelo diabo chegou para mim dizendo assim para mim: olha aqui, esse negócio de rádio, de internet não vai dar nada não, pode parar com isso, esse negócio não tem futuro não. Hoje, para a glória de Deus, eu não tenho somente a rádio na internet. Eu tenho uma empresa que cria a rádio para os outros na internet. Tenho vários clientes e presto serviço para várias igrejas, para várias pessoas aqui na internet, criando rádio, hospedando site.
Quantas pessoas tentou barrar o meu chamado ministerial e Deus me fortaleceu, me deu graça para suportar as perseguições. As portas de emprego se fecharam e Deus nunca deixou faltar nada ao longo do meu ministério, ao longo da minha jornada. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Talvez nesse momento Deus está falando para você assim, ó, faça a minha obra, faz a minha vontade, vai, entrega a direção na minha mão, deixa eu te guiar, e você fica desesperado, desesperada, preocupando com o que há de comer, com o que há de beber, com o que há de vestir. Ei, lembra da palavra? Lembra da palavra? O lírio do campo, os pássaros que voam, não plantam, não semeiam, nem ajuntam em celeiro, e mesmo assim, Deus dá o vestuário, Deus dá o mantimento a seu tempo. Deus dá tudo a seu tempo, prepara tudo no momento certo. A ansiedade do coração do homem perturba a fé do ser humano, e é nessa ansiedade é que o inimigo chega tentando muitas das vezes nos tentar, nos atrapalhar, impedir da gente chegar no objetivo que Deus já falou, naquilo que Deus determinou que vai ser. Alcançar aquilo que Deus já falou que vai acontecer. Se Deus te fez uma promessa, permanece acreditando nessa promessa. Se Deus te fez uma promessa, Ele vai cumprir a palavra dEle. Ele liberou uma palavra e essa palavra ela não volta atrás vazia. Ela faz primeiro a vontade de Deus. Ainda que o inferno tente impedir, todavia, a obra que Deus tem, Ele vai completar, Ele vai fazer, queira o homem ou não. O homem muitas das vezes exige da gente até muito mais do que a gente pode dar. Essa é a verdade. Exige da gente muito mais do que a gente pode dar. Eu me lembro que eu ouvi da boca de um pastor que falou comigo e disse para mim assim: quando a mulher trabalha fora e o homem não trabalha fora, o papel está invertido. É vergonhoso para o homem. É vergonhoso para o homem fazer isso. Eu falei, meu Deus, misericórdia. Quando o homem é o provedor da casa, verdadeiramente é mesmo. Naquele tempo, quando eu ouvi isso, eu falei, Senhor, nunca faltou nada na minha casa. E eu estou com esse pastor me perseguindo, e nunca me faltou nada na minha casa. E eu nunca precisei dele para um tostão. E mesmo assim ele abre a boca e fala isso. Aquilo começou a me abater. Aí então a palavra de Deus manifestou no meu coração dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o seu pastor. Eu sou aquele que te guarda. Eu sou aquele que te guia. Eu sou a luz. Eu sou. Anda na minha presença. Faz a minha vontade, que eu cuido de tudo para você. Eu sou os seus olhos. Olha para mim, olha para minha palavra. E assim, graças a Deus, eu não dei ouvidos àquela palavra de maldição. Rádio não vai dar nada, ter rádio não adianta nada, rádio de internet não funciona. Não funciona? Olha eu aqui, até o dia de hoje, para glorificar a Deus. Pega a sua preocupação hoje. Não deixa o diabo pegar essa preocupação e fazer dela uma arma contra você, não, para te desanimar, para te abater, não. Não, pelo contrário, dobre os joelhos e ora. E fala, Senhor, se tu tens uma obra comigo dessa forma, então me abre as portas e me leva para o lugar aonde o Senhor tem comigo. Me coloca na posição que o Senhor me quer. Ajuda-me a alcançar, Senhor, a conquistar o bem que o Senhor tem preparado, separado para mim. Me leva, Senhor, me guia, me direciona. E você vai ver Deus reger a sua vida.
você vai cumprir o seu papel, você vai fazer a vontade de Deus. É preciso sim, porque a palavra diz: quando ouvires a minha voz, não endureça o vosso coração, crede, acredita, confia. Sabe aquela hora em que a gente quer fazer alguma coisa e vem no coração da gente assim, aperta e fala: não faz não. Já aconteceu com você? A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra de todo mal. Deus fala. Tem momento em que a gente está assim, de repente vem e fala: faça, vai, faz. E a gente vai lá e faz. E Deus honra a nossa fé. Tudo dá certo. Tudo anda de acordo com o projeto que Deus planejou para aquele momento. Tudo anda na vontade de Deus. Tudo anda no esquadro, no plumo de Deus. E no plumo de Deus, tudo é perfeito. As bênçãos de Deus não te causam dores, nem te causam sofrimento. Pelo contrário, tudo no tempo de Deus é perfeito. Tudo no tempo de Deus. Aquieta a sua alma. Não dê ouvido às artimanhas de Satanás. Não dê ouvido ao diabo. Não transforme pedra em pão. Fique quieto, espere, fique quieta, espere. Espere Deus agir, ore, acredita, confia, busque a Deus na sua vida, leia a Bíblia, vai para o culto, vai para um ciclo de oração, vai orar, vai buscar, ore, jejue, consagre e fique quieto. Porque ao seu tempo vai cumprir, como aqui no versículo de número 11, então o diabo o deixou, chegaram os anjos e o serviram. Jesus, quando ele venceu a tentação, os anjos de Deus vieram e serviram a ele. Os anjos de Deus vieram, significa que houve um momento em que ele teve que passar pela tentação. Há momento em que nós temos que passar pela aflição, há momento em que nós somos tentados, mas se nós permanecermos firmes e fiéis a Deus, chega o tempo em que os anjos do Senhor vêm com a nossa bênção e a nossa vitória nas mãos e nos entrega, porque o prazer de Deus é nos abençoar. Vamos orar? Vamos? Tem pedido de oração, tem pessoas sendo agora operadas. Vamos orar para que Deus possa continuar no controle de tudo? Vamos? Oremos. Coloca agora a sua vida nas mãos do Senhor. Coloca a sua causa, aquilo que está difícil aos seus olhos agora aí, está impossível para você. Fica firme, vamos orar. Vamos orar e Deus vai te dar vitória, eu tenho certeza disso. Oremos. Senhor nosso Deus e eterno Pai de misericórdia, ó Deus Todo-Poderoso, que ordena o livramento dos altos céus para todos os moradores da terra. Em tua presença, Pai, aqui estamos. E te pedimos que perdoe os nossos pecados cometidos por atos, pensamentos, palavras, obras e sentimentos. Lhe apresentamos agora cada vida, cada pessoa que está passando pelo vale agora, Senhor. Pelo vale da provação, pelo vale da tentação, pelo vale da dificuldade, pelo vale da enfermidade, das doenças. Ó Deus, dá o socorro necessário agora, Jesus. Tenha misericórdia. Aqueles que estão numa UTI, numa CTI, num hospital, numa mesa de cirurgia, que o Senhor possa ir de encontro agora em nome de Jesus, meu Deus. Dá o livramento, ajuda. Meu Deus, se compadece neste momento e concede a bênção e a vitória necessária para esse dia. Meu Deus, toma nas tuas mãos cada pedido de oração que nos foram enviados, pedidos que estão aqui escritos também nesse caderno, Senhor. Meu Deus, pedidos que estão nos altares das igrejas. Pai, toma nas tuas mãos neste momento, se compadece, tenha misericórdia, entra com providência agora. Pessoas que estão orando comigo agora, Senhor, lhe apresentando alguma situação que só o Senhor tem o poder de resolver. Então, Senhor, nós te pedimos, ó Deus, porque sabemos que Tu és médico dos médicos, Tu és, Senhor da glória, o leão da tribo de Judá, Tu és, ó Deus, o advogado dos advogados, Tu és juiz dos juízes, aquele que resgata, aquele que salva, aquele que cura, aquele que toma a causa perdida em suas mãos e dá vitória àqueles a quem o Senhor assim, meu Deus, queira dar. Por isso nós te pedimos agora, aqueles que estão numa casa de recuperação, meu Deus, em nome de Jesus, vá de encontro cada vida,
cada pessoa, cada situação, libertando, curando, salvando, resolvendo as questões e dando a bênção e a vitória necessária para esse dia sobre essa vida. Pai, ser conosco a tua presença, graças te damos por tudo, por grande vitória o Senhor tem nos dado de estarmos aqui mais uma vez para bendizer e glorificar o teu nome. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade que nos concede. Senhor, manifesta a cura, o milagre agora, em o nome de Jesus. Ao Senhor nós oramos e pedimos, livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, é o poder, é a honra, é a glória, para todo sempre. Amém e amém. Acredita, confia, espera no Senhor com paciência. Não se desespere, não se desespere, pelo contrário, está difícil, faça como eu faço, dobre os seus joelhos e ora. Está difícil, a Bíblia fala que está triste, ore, está contente, cante louvores a Deus, está enfermo, chame o pastor, ele ungirá e orará, e o Senhor levantará o doente. Pois então nós temos que cumprir a palavra de Deus. Acredita, confia, creia que o poder de Deus está se manifestando na sua vida e agora, esteja você aonde você estiver, acredita, confia e receba da parte de Deus este momento, receba da parte de Deus a bênção que você precisa para poder suportar as provas, que Deus te reveste do alto da cabeça à planta dos pés com poder e autoridade e continua glorificando ao nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória, para todos sempre. Amém? Deus te abençoe. Programa Semeando Vida vai ficando por aqui. Mais um dia, mais uma missão cumprida. Que Deus te abençoe. Estaremos juntos, se Deus assim permitir, no próximo programa Semeando Vida. E eu quero ter a graça de ter a sua audiência mais uma vez comigo. Deus te abençoe e te guarde e te dê a santa e a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até o próximo programa. Como sempre termino, fui! Acabamos de apresentar programa Semeando Vida. Até o nosso próximo programa.